Hoje eu quero falar com vocês qual é o cuidado que devo ter comigo mesmo e o motivo por que devo fazer isso. Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, ontem nós falávamos na homilia sobre a dimensão que nós devemos justamente, como que esquecer um pouco de nós mesmos. Hoje eu quero falar do cuidado. Qual é o cuidado, então, que nós devemos ter conosco? Aquele cuidado justamente para gerar os frutos. Porque ontem nós sinalizávamos justamente, nós devemos esquecer justamente de nós mesmos e ter justamente a dimensão para quem eu quero dar a vida, para qual é o princípio que eu quero dar a vida, que é a Deus, lógico, através dos nossos irmãos. Mas hoje vamos entrar um pouquinho neste detalhe. Sempre a palavra ela é bonita porque ela nos chama sempre a uma medida boa, sacudida, né, ponderada daquilo que precisamos viver para viver sobre uma radicalidade de Deus, mas uma radicalidade aonde você percebe aí um ser humano cada vez mais profundo e equilibrado naquilo que é as suas escolhas, firmado justamente na base da palavra. Bom, pegamos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 28 ao 38, diz assim: Naqueles dias, Paulo disse aos anciões da igreja de Éfeso: Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como guarda para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o sangue do seu próprio Filho. Então, praticamente aqui, ponderando sobre esse ponto que também falamos ontem, ou seja, há um cuidado de si e cuidado dos outros, para que eles realizem a missão. Ou seja, tudo isso para que eu possa pastorear o rebanho de Deus, ou seja, os meus filhos, os meus netos, os meus irmãos, pastorear aqueles que Deus me colocou como responsável. Eu sei, depois que eu for embora, aparecerão entre vós lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Além disso, do vosso próprio meio aparecerão homens com doutrinas perversas, que arrastarão discípulos atrás de si. Por isso, estai sempre atento, lembrai-vos que durante 3 anos, dia e noite, com lágrimas, não parei de exortar cada um em particular. Forte, né? Ou seja, ele está dizendo, cuidado, porque ao longo desse tempo, eu exortei cada um com lágrimas. Ou seja, não como alguém que se impõe sobre os outros, mas como alguém que está sofrendo com o outro. Quantas vezes nós vamos exortar alguém e nós, às vezes, para exortar, já pensamos que nós sabemos mais, que temos mais conhecimento, mas com dor, com lágrimas, porque também nós, muitas vezes, passamos pelos mesmos sofrimentos, pelas mesmas angústias, mas aí está um detalhe. Porque quando eu sei a dor daquilo, quando eu conheço a força, a vontade que tem que ser trabalhada para a conversão minha, eu entendo o sofrimento que aquela pessoa precisa passar e viver. Eu não falo com ela como alguém fala justamente por ser melhor, mas porque como alguém que já passou pela experiência de conversão. Pode ser muito diferente proporcionalmente, mas você sabe o que é mudar pequeninas coisas. Imagine coisas ainda mais complexas e maiores. Então, é interessante tudo isso. Então ele fala, cuidai de vós mesmos. Por quê? Porque aparecerão lobos ferozes que não pouparão. Aparecerão doutrinas perversas que vão arrastar as pessoas, querem arrastar as pessoas para si. Aqui é interessante. Eu cuido para que eu cuido de mim, para que eu aqui interiormente possa compreender uma coisa muito importante. Se eu estou arrastando as pessoas para mim ou para Deus. Eu faço de mim um guia ou um guru das outras pessoas, eu faço de mim alguém superior ou eu arrasto essas pessoas para Cristo.
E a gente tem que entender o seguinte: se nós arrastarmos as pessoas para Cristo, as nossas quedas não permitirão que aquela pessoa justamente se desvie do caminho do Senhor, porque eu arrastei aquela pessoa para Cristo. Ela é firmada em Cristo, mas se ela toma eu como exemplo, a minha queda também significará a queda daquela outra pessoa que está baseado em mim. Ou farei ainda um engrandecimento da minha pessoa, onde as pessoas destacam a mim e não a Cristo. Perceba esta sutileza. Então você precisa justamente ter um cuidado com vós mesmos. Continuando, ele vai falar dessas doutrinas perversas. Por quê? Porque as coisas entram aqui de forma intelectual muitas vezes. Por isso, vai dizer ele, estais sempre atentos, lembrai-vos durante 3 anos, dia e noite com lágrimas. Não parei de exortar cada um em particular. Agora entrego-vos a Deus a mensagem da sua graça, que tem um poder para edificar, de dar herança a todos os que foram santificados. Não cobiceis prata, ouro ou veste de ninguém. Outra coisa que nós precisamos justamente ali analisar, cuidar. Não procure uma recompensa, principalmente uma recompensa em dinheiro, uma recompensa em recurso, uma recompensa em providência. E quantas vezes a gente está justamente sem perceber, deixando-nos arrastar por pequenas recompensas neste nível ou no nível da recompensa afetiva. Ou seja, vós bem sabeis que estas minhas mãos providenciaram o que era necessário para mim e para os que estavam comigo. Em tudo vos mostrei que trabalhando deste modo se deve ajudar os fracos, recordando as palavras do Senhor que disse, há mais alegria em dar do que em receber. Tendo dito isso, Paulo ajoelhou-se e rezou com todos eles. Todos depois prorromperam em grande pranto e lançaram-se ao pescoço de Paulo, o beijavam aflitos, sobretudo por lhe haver ele dito que não tornaria a ver-lhes o rosto, e o acompanharam até o navio. Ou seja, percebe aí o quanto Paulo foi importante. Importante porque agora ele podia deixar aquele rebanho que não centralizou-se nele, ele cuidou para que isso aconteça. Então eu tenho que ter um cuidado comigo, um cuidado para que as pessoas não centralizem em mim. Um outro cuidado que aparece também é importante, que eu gostaria de falar com vocês, o cuidado de justamente ter os limites e respeitar os teus limites para que, cuidando da sua saúde, da sua integridade, de tudo isso, você possa ter força para continuar anunciando. Às vezes, nós deixamos este cuidado e ali os frutos são negativos. Isso não impede a radicalidade de justamente colocar-se acima dos limites, mas você vai perceber o seguinte, que quando você se coloca até acima dos seus limites físicos, isso deve estar acompanhado dos frutos que se refletem justamente em uma obra sobrenatural, sobre a sua vida em particular, sobre a vida dos outros e sobre a integridade também daquilo que é o respeito à tua integridade física. As coisas vão indo em comunhão com os frutos da presença do Senhor. Então perceba, e esse é o cuidado que eu queria colocar para vocês, o cuidado de perceber que vocês precisam se tornar testemunho, que vocês não podem centralizar-se em si, mas devem colocar tudo em Cristo. O cuidado para que não deixem se mover pelas coisas do mundo, dos recursos, mas se movam por aquilo que Deus está realizando e fazendo através de você. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.